Pronto. Estou conseguindo gravar essa nossa sessão de hoje através da outra plataforma. Aí depois o que eu vou fazer é gravar essa outra coisa, eu vou colocar no meu site e aí eu boto o link para vocês poderem assistir quem por acaso não conseguiu entrar até o presente momento. Tá? Eu lamento porque deve ter um monte de gente lá presa na outra sessão, aguardando a entrada, e eu não estou conseguindo entrar lá para avisar que eu não estou. Se vocês por acaso tiverem contato, ou pelo WhatsApp dos polos, se vocês puderem mandar para as pessoas informando que a gente trocou de plataforma, aí seria legal, tá? Informando que eles, por favor, entrassem no Moodle, de volta na disciplina, para poderem passar para cá. Se eles não conseguirem, não tem problema, porque eu já estou gravando de qualquer forma e conseguimos fazer essa transferência para depois. Tá? Vamos lá, então. Eu não queria me estender muito nessa minha fala, para vocês terem tempo de conversar depois as dúvidas com a Silvia. A gente tem também mais uma mediadora, a professora Anne, que por acaso hoje não pôde entrar, porque ela está um pouquinho adoentada, então ela pediu para participar meio que à distância. E eu mandei ela ficar quietinha em casa para poder ficar boa e depois entrar. Nada disso, tá? Então vamos lá. Eu sei, tenho absoluta certeza de que todos vocês que estão começando esse curso hoje ou nessa semana agora e nunca fizeram nenhum outro curso de EAD antes estão completamente perdidos. Quero dizer que isto é absolutamente normal. Eu mesmo, quando comecei a dar aula à distância, eu passei uns 2, 3 meses completamente desorientado. Entendeu? Então, isso é normal, é uma sensação que vocês têm de estarem patinando numa. É, não, eu não vou fazer streaming nenhum, porque a gente está lotado aqui. Essa sessão também da RPM só cabe em poucas pessoas. É um problema, a gente não tem espaço, entendeu? A minha sala do Zoom também só cabe em 90 pessoas. Aí vocês são muitos, não conseguem entrar ao mesmo tempo. Bom, eu estou gravando, quem não conseguir acessar nem aqui, nem no outro Moodle, talvez a gente consiga para cá. Vou ver se eu agora consigo fazer simultaneamente com a sala de videoconferência, porque já tem muita gente aqui. E talvez. Ah, mas aí eu não tenho mais câmera, né? Que eu estou usando as duas. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Bom, vamos por partes. Por partes. Primeiro, a questão da dificuldade do acesso. Tá? Isso é normal. Vocês não estão acostumados a fazer um curso inteiro na modalidade EAD. Tem alguém com o microfone ligado? Acho que é a Karina. Karina, será que você podia, por favor, fechar o teu vídeo? Se não faz eco. Fica assistindo só sem vídeo. Porque vocês são muitos, se todo mundo ligar o vídeo, a internet vai cair. Isso, obrigado. Então, é normal isso, vocês estão entrando agora num sistema de aprendizagem que é complicado, nós todos sabemos disso, eu particularmente costumo avisar para vocês que esse processo é complicado mesmo, e é justamente por isso que nessa disciplina a gente vai num gradiente, a gente começa bem simples, com textos que não envolvem muita dificuldade de leitura, e paulatinamente a gente vai introduzindo vocês nas leituras mais densas, com calma. Quando vocês já estiverem mais ambientados com o sistema, a gente vai efetivamente começar a ter aulas mais formais, com características mais acadêmicas, etc, etc. Então, a minha recomendação é que nessa primeira semana, nada de estresse, vocês lidem com isso de forma muito lúdica, toda vez que a internet cair, vocês morram de rir, não tem nenhum trabalho para entregar agora, não tem nenhuma obrigação acadêmica, o negócio agora é realmente relaxar e se ambientar. Rapidamente vocês vão se ambientar, porque as versões atuais do Moodle, que é essa plataforma que vocês usam lá no CDR, ela é muito intuitiva. Antigamente ela não era muito intuitiva, não. Ela era meio esquisita, meio estranha, mas essa não. É um grande blog e vocês vão clicando nas abas que vão abrindo. Vocês vão observar que a disciplina parece super vazia, mas ela não está vazia, não. Ela vai abrindo semanalmente as unidades para vocês trabalharem. A gente não abre tudo de uma vez só, porque senão fica uma confusão danada. Ô Aline, meu amor, será que você podia fechar a tua câmera? Senão fica todo mundo com a câmera aberta, vai cair a internet já já. Tá? Fica só no. Isso, obrigado. Então, a sistemática da nossa disciplina é essa. A gente não fala em aula. Aquele material didático que vocês estão tendo contato agora, ele é muito, muito antigo. Ele é praticamente do século passado, porque ele foi realizado na década de 1990 para ser implementado nos anos de 2000. Ora, qualquer tipo de trabalho
acadêmico que tenha 20 anos, ainda mais numa área como a alfabetização, já caducou há muito tempo. Então, ele efetivamente não é a base da formação de vocês, mas ele é uma excelente estratégia para apresentar para vocês alguns conceitos que não costumam mudar muito e que tem uma linguagem muito simples. Então, a gente usa esse texto como uma alternativa de levar vocês a ter contato com o texto, e depois, a partir deles, a gente vai criando textos mais complexos um pouquinho. Tá? Eu queria, antes de mais nada, avisar de antemão uma coisa para vocês. Vocês já começaram a ler o texto da semana, porque aluno do primeiro período é ansioso, quando a aula abre, todo mundo já pegou todos os textos para ler, então tenho toda certeza que todo mundo já começou a ler o texto. Nesse texto, eu acho que vocês não vão encontrar isso que eu vou falar agora, não, mas já para algumas pessoas, sim. Vocês vão observar que os textos que vocês vão ler vão desafiar até as últimas circunstâncias o seu conceito de ser leitor. Mas, meu Deus, eu aprendi a ler tão bem, eu lia tudo no ensino médio, me diziam que eu era excelente leitor, eu agora pego esses textos que esse camarada manda eu ler, eu não entendo nada, eu leio 10 mil vezes, eu entendo aquelas palavras todas, mas elas quando misturam na frase eu não entendo porcaria nenhuma. É assim mesmo, é assim mesmo. A leitura acadêmica na universidade, ela exige da gente uma prontidão para a formulação de conceitos abstratos muito grande. E ninguém vem com isso pronto, não. Ninguém tem isso pronto. Isso é alguma coisa que se desenvolve quando a gente expõe a nossa cabeça ao exercício de formular conceitos. Se vocês chegarem aqui na universidade achando que tem que ler um texto, tal como ler texto de interpretação do ensino básico, vocês vão todos se jogar das janelas. Eu recomendo botar rede para não se jogarem rapidamente da janela, tá? Porque não é assim que a gente lê na universidade. Na universidade a gente lê, entendeu? Não entendi nada, guarda o texto, daqui a 20 dias lê de novo. Ah, eu entendi mais um pouquinho, guarda mais 20 dias e lê mais um pouquinho. É como se a gente tivesse que ler o texto crescendo junto com ele. A cada leitura que a gente faz, a gente entende um pouquinho mais. Ó, você imagina, se eu, que sou um velho cascudo, já tenho séculos de formação acadêmica, me deparo com textos que têm dificuldade de ler e faço esse processo, imagine então vocês que estão entrando agora na universidade. Nós somos sensíveis a isso. Entendeu? Essa nossa disciplina não deveria estar no primeiro período, vou falar disso um pouco mais na frente, porque ela é muito complexa, e, portanto, nós sabemos que até onde vocês podem ir na leitura. Portanto, nada de ficar ansioso. Ah, eu não entendi nada. Não, não entendeu nada. Ótimo. Vamos dar um passo à frente, com calma. Quanto mais calmos vocês ficarem, mais facilmente vão conseguir desenvolver a leitura. Quanto mais ansiosos vocês ficarem, mais a cabeça de vocês vai entrar em parafuso e não vão ler nada. Portanto, do mesmo modo que eu pedi para vocês relaxarem na entrada no curso em AD, porque ele é uma experiência complicada, eu vou fazer o mesmo pedido agora. Relaxem durante a leitura e não se sintam, em hipótese alguma, pessoas incapazes de ser leitoras. Vocês são leitores. Ninguém chegou aqui analfabeto. Entendeu? Todo mundo que chegou aqui sabe ler. Agora, ninguém é obrigado a saber ler da mesma maneira que eu leio um texto que eu passo para vocês. É uma covardia achar que vocês vão ler o mesmo texto que eu já li 500 mil vezes com a mesma prontidão. Então, eu sei até onde cada um vai, certo? Então, sem estresse, entendeu? Se vocês se estressarem, não vai dar certo. Isso foi a primeira dica. Tá? Então, as demais dicas são todas essas, porque na verdade o que a gente vai ter aqui na EAD a cada semana é um convite a um programa específico de estudos individuais. Cada um de vocês é desafiado com uma pequena proposta, tem uma pequena lição, tem um vídeo mais ou menos, e tem textos de referência. Esses textos eles são milimetricamente planejados para que os mais difíceis não apareçam no início da disciplina nunca. Os mais complicados aparecem lá no final. Só que como lá no final vocês já estão acostumados, não dão a mínima. Passam por eles na maior tranquilidade, como se aquilo fosse muito comum. Tá? Então reparem bem, isto
está apontando para vocês duas coisas. Eu tenho uma dupla função aqui nesta disciplina. Aliás, eu e todos os demais professores do curso de vocês. Porque olha só, isso aqui não é um curso técnico. Não é um curso que vai ensinar vocês, vou ensinar vocês a usar a cartilha da abelhinha paranoica. Não, ninguém vai usar e ensinar isso para vocês. Isso aqui é um curso acadêmico. A nossa função é ensinar vocês a se tornarem realmente professores capazes de escolher com autonomia as melhores estratégias para trabalhar, seja na alfabetização ou nas demais áreas do ensino fundamental, e sejam capazes de produzir o seu próprio material. Isso é uma característica do texto acadêmico. E isso não se desenvolve ensinando coisas para vocês. Porque uma coisa que vocês, se ainda não são professores, hão de ver no futuro é que não há nada que a gente ensine a vocês que há de prepará-los para uma turma real, numa sala real, especialmente na escola pública. É lá na sala que vocês se tornam professores. O que a gente pode mostrar para vocês é antecipar situações possíveis. É antecipar fatos que possam explicar as coisas que vocês possam vir a ver. E olha que acontece o tempo todo. Os nossos alunos têm o hábito desagradável de contrariar tudo que a gente aprende. A gente aprende aquilo, meu Deus, essa teoria é fantástica. No dia seguinte, o moleque vai para a escola e em um segundo ele faz alguma coisa que desmente tudo que você aprendeu. E ele está certíssimo, porque as teorias não explicam gente. As teorias explicam possibilidades de ser. Então, uma mesma pessoa pode ter comportamentos que são explicáveis por várias teorias. Se eu explicar só por uma, um comportamento dele é aceito e todos os demais são anômalos. Então, isso é uma característica acadêmica. Fala, Silvia. Vou precisar te interromper uma noite, gente. Nós estamos com todos muitos mediadores presenciais e vários alunos me enviando mensagem dizendo que está aparecendo a mensagem que não está sendo transmitida nesse momento. Pois é. Aquele link que você disponibilizou, será que você pode tentar dar um jeitinho? Eu vou colocar outro link lá para eles irem assistir no Zoom. Espera aí um instantinho. Aguarda um minutinho que eu vou lá e já volto. Espera aí. Eu tenho que vir aqui no Zoom. Eu também só tenho 40 vagas no Zoom. Onde é que está aqui? Está aqui. Editar. Aqui. Pronto. Ai, cadê? Estou aqui. Gente, eu vou fazer uma confusão com esse monte de janela aberta. Essa eu vou fechar, essa eu vou abrir. Pronto. Avisa eles que eu criei um outro link e eles podem me ver na outra plataforma que está simultânea a essa. É claro que eu daqui a pouco vou enlouquecer, porque eu vou ter que administrar a plataforma de imagem. Pronto, a Michelle entrou. Várias pessoas já estão entrando. Bom, o pessoal que está me assistindo aí na plataforma do Zoom está me vendo meio de lado, porque eu não posso falar ao mesmo tempo as duas câmeras, porque elas ficam, elas não são interconectadas. Mas o pessoal que está vendo no Zoom está vendo exatamente a imagem que vai ficar gravada dessa reunião, tá bom? Vocês não perderam muita coisa, não. Se eu perderam até agora, eu falo para as pessoas ficarem com calma, com tranquilidade, porque o curso de EAD é um processo de acostumar mesmo, né? Vocês têm que se acostumar a uma outra forma de aprendizagem, então não é para ficar estressado. E avisei que o processo de leitura também é um processo gradual. Depois vocês pegam esse iniciozinho lá com a coisa. A Silvia sumiu. Silvia, você ainda está aí? Ah, tá. Ela saiu e entrou de novo. Então vamos.
Isso aqui, gente, a gente vai ficando doido, entendeu? Porque outro dia eu estava dando aula com 3 câmeras ao mesmo tempo, eu não sabia para qual olhava no final. Olha, ainda tem às vezes aluno que fala inglês ao mesmo tempo, a gente fica enlouquecido, eu sou um homem de idade. Eu não posso me passar por esse tipo de situação, não, porque eu fico confuso. Meus neurônios são do tempo do papel e lápis. Nem caneta tinha naquela época. Mas, enfim, vamos nós, de novo, tá? Então, entrando na disciplina especificamente, vamos lá. Aquele livro didático, como eu estava explicando, ele não é a nossa referência é outra. Então, eu queria deixar claro o seguinte: a gente não tem como cursar essa disciplina se limitando exclusivamente a seguir aquele livro didático. Quando ele fala lá que aula 1, aula 2, aula 3, dá uma sensação de que se você seguir aquelas aulas 1, 2, 3, 4, 5, já vai chegar no final. Não, não vai. Entendeu? Todo mundo que tentou fazer isso no passado se deu mal, acabou ficando reprovado, porque a gente só tem ali 1/3 da formação de vocês. Os outros 2/3 são todos na plataforma. Como é que eu vou procurar o link? Ele tá falando muito de coisa. Tá baixinho demais? Pessoal do Zoom não tá me ouvindo, não? Deixa eu ver qual é o microfone que eu estou usando. Tá legal. Tá? Então tá. É que eu estou usando. Ele está usando os 2 microfones, é um espetáculo, entendeu? Ele manda. É uma coisa, não estou entendendo mais nada. Bom, então vamos lá. Então, essa é a questão que eu queria colocar de antemão para vocês. Não tentem fazer essa disciplina, exceto pela própria plataforma da internet. As atividades estão todas lá, os trabalhos têm que ser todos entregues pela plataforma, sempre. Ele já falou um monte de coisa. Não, mas está gravado, depois vocês pegam o início. Boa noite. Lá em cima está gravado. Olha só, se todo mundo entrar e começar a falar ao mesmo tempo, a gente vai enlouquecer aqui, porque eu só tenho um ouvido para cada um ouvido para o Zoom e um ouvido para a plataforma. Todo mundo ao mesmo tempo vai me deixar doido. Tá com som, não? Então fecha o som de vocês aí e, por favor, no Zoom pode deixar a câmera ligada porque não cai não, mas o som é bom que tirar. Isso, obrigado. Já estava ficando doido aqui. Até o cachorro latindo tinha. Nossa senhora, o cachorro latindo é forte. Pois bem, então vamos lá. Essa disciplina está dividida em 5 unidades. Nunca pense em aula. Todas as unidades, elas têm divisões em partes e cada parte compreende uma semana de estudos. Tá? Então, durante cada semana, vocês se dedicam a um determinado tipo de tema que é caracterizado dentro de uma das unidades. Certo? As unidades são quais? Primeiro, a gente vai discutir um pouco sobre qual é a finalidade política da alfabetização. Porque, afinal de contas, por que será que a alfabetização é um fenômeno que acontece em todas as sociedades contemporâneas e parece ser tão importante alfabetizar as crianças como... a Marcele. Ô, Marcele, por acaso, é a sua filha que está revoltada? Tem uma filha aí que está... era a filha da Marcele mesmo. Bom, então essa questão política vai nos dizer o seguinte: vamos fazer politicagem? Não. A gente vai dizer exatamente qual é a missão que o poder público tem de levar a criação de estratégias de alfabetização para todo mundo, porque faz parte do processo de formação do cidadão brasileiro se alfabetizar. A gente tem que entender de onde é que saiu isso. Porque não é fácil, não. Por quê? O que a gente vai concluir nessa unidade é que, se eu sou um indivíduo que me percebo como cidadão dessa sociedade, eu vou descobrir rapidamente, ou vou por intuição, perceber qual é a finalidade da alfabetização. Se eu não me percebo um sujeito cidadão, para que eu vou me alfabetizar? Entendeu? Então, reparem, isso não passa pela cabeça do professor que pensa que alfabetizar é simplesmente chegar lá e dar, vamos alfabetizar você. Por trás das práticas de alfabetização, existem pessoas. E reparem, como eu falei para vocês, que o processo de leitura é um processo individual, a alfabetização também. Eu posso ensinar aquilo 10 milhões de vezes para as pessoas. Se elas não quiserem, ou se a cabeça delas não permitir que elas aprendam, não adianta nada. Então a gente começa essa alfabetização sem botar o pé na escola. A gente vai simplesmente estudar qual é a natureza social da alfabetização. Isso na unidade 1.
Na unidade 2, a gente vai voltar e pensar o seguinte, mas afinal de contas, de onde é que saiu essa necessidade de associar a alfabetização a esse sujeito social? A gente vai lá nos primórdios, para tentar estudar qual é a origem da cultura letrada. Certo? Essa cultura letrada que foi inventada, que foi criada, e no entorno da qual a escrita tomou um lugar central na vida das pessoas, ela vai me dizer qual é o sentido social dessa escrita. E a gente vai poder discutir, mas um pouco depois de uma das aulas que a gente vai ter, se esse sentido social ainda é o mesmo ou não. Sim, porque eu alfabetizo as crianças para um mundo em que a escrita alfabética no papel, com a caneta e o lápis, eram primazia. Lá na cabeça das pessoas era fundamental se apropriar dessa escrita no papel para ela poder participar de práticas sociais. Acontece que o papel hoje em dia é cada vez mais fetiche, né? Tirando a escola, praticamente ninguém usa alfabetização. Esse papel não, gente, pelo amor de Deus, fecha o microfone aí. Aí tu vai brigar com o marido na minha frente, pelo amor de Deus, não faça isso, não. O pobre do marido quer comer, né? O marido chegou com uma fome, quer comer, coitado. A mulher quer fazer aula. Isso aí também tem isso. Aula também provoca divórcio. Portanto, prepare uma pipoquinha, um miojo, e deixa pronto para o marido comer quando chegar, porque senão ele vai ficar furioso. Pois bem, então, pensem comigo. Como é que eu vou convencer o molequinho que já nasce com o dedo no telefone celular, mandando mensagem para todo mundo sem escrever uma linha, aos 3 anos de idade, ele aperta o microfone e manda um recado. Como é que você vai convencer que a alfabetização tem importância na vida dele? Entendeu? Então, eu tenho que ter isso comigo, porque eu continuo tendo que negociar com essa criança a alfabetização. Agora, eu não posso usar para eles os critérios que eu usava para negociar com os meus alunos há 40 anos atrás, porque eles são diferentes. Então, isso a gente vai estudar na segunda unidade. Ou seja, quais são os sentidos públicos da escrita alfabética. Para a gente ficar esperto para o fato de que a gente tem que assoviar e chupar cana para conseguir dar aula, senão não funciona não. Tá? Bom, aí a gente vai para a terceira unidade, ainda não vai entrar na escola, mas a gente já vai começar a dar um passo para chegar na escola. A gente vai pensar assim na terceira unidade. Bom, estou eu lá ensinando a alfabetização. Vamos ensinar a escrita alfabética. Lá. O que será que eu tenho na minha cabeça que me diz que o meu aluno é capaz de aprender alguma coisa com relação à escrita? A gente não para pensar isso. Mas na minha cabeça eu tenho uma série de pressupostos que dizem assim, gente, a criança não aprende. Como se fosse um absurdo a criança não aprender a escrever. Que todo mundo aprende a escrever. Nem pensar. Nem pensar. Neste país, 33% das crianças em idade escolar não se alfabetizam. E não vem me dizer que é por problemas de saúde, problemas mentais, por fome, falta de danoninho ou por falta de vergonha na cara. Bom, por falta de vergonha na cara, digamos que uns 7%. Mas 33% de não alfabetização não pode ser um traço da pessoa. É sinal de que eu estou usando pressupostos de alfabetização que não se encaixam em todas as crianças. Então, eu preciso saber quem são esses sujeitos que aprendem. Entendeu? Afinal de contas, quais são os aspectos psicológicos, sociológicos e linguísticos que interferem no processo de alfabetização? Vocês sabem que eu podia dar um curso inteiro de licenciatura para vocês só sobre isso? É a Alexandra Cobra, que está com o microfone ligado aí, vendo televisão ao mesmo tempo. Eu podia passar 4 anos só falando com vocês sobre os aspectos intelectuais, sociointelectuais, psicomotores e linguísticos do processo de alfabetização. Só que eu só tenho 6 meses, que nem 6 meses são. Tem um semestre para falar das políticas de alfabetização, dos sentidos da escrita, porque eu preciso deles para poder negociar com o aluno, do sujeito que aprende, e depois ainda tenho que levar vocês para dentro da escola, que é a unidade 4.
Entendeu? Depois que você souber como é que é complicado alfabetizar, agora bota a mão, vamos para a escola. Certo? E aí a questão que a gente vai discutir na quarta unidade é, afinal de contas, quem é que alfabetiza as crianças? Sou eu ou é o método? Tem muita gente que acha que se colocar um bom método para o professor, o método alfabetiza. Todo mundo acha isso. Ah, eu inventei o método milagroso, entendeu? O método vai fazer e acontecer, vai alfabetizar todas as crianças em 6 meses. Só funciona se ao cabo de 6 meses ele assassinar todas as crianças que não se alfabetizaram. Aí as que sobraram, ele alfabetizou todas. Entendeu? Não é uma política viável, entendeu? Porque não vai sobrar ninguém na sociedade. Vão sobrar umas 40 pessoas, assim, aí não funciona, entendeu? Métodos não alfabetizam. Quem alfabetiza somos nós. Então a gente vai dar uma varredura sobre esses métodos clássicos para saber, de onde é que eles saíram, quais são as hipóteses que eles têm e quais são os principais métodos. O grupo dos métodos indutivos e o grupo dos métodos dedutivos. Para nossa surpresa, e para de vocês também, esses métodos eles começaram a ser desenvolvidos desde a antiguidade. No século passado, eles passaram por um processo de sofisticação. São exatamente os mesmos até hoje. Os métodos não mudaram nada. Entendeu? Você sabe que até aquela famosa cópia, copia a letrinha, meu filho. Ele faz Eu fui alfabetizado assim. Eu tinha que encher 4 folhas de papel mágico. Não me traumatizou, não. Quando eu era pequeno, eu gostava, porque eu fazia a ponta no lápis e ficava gastando o lápis, entendeu? Nem isso se perdeu. Entendeu? O que acontece hoje em dia é que o professor tem que saber quando e com quem ele vai usar todos os métodos ao mesmo tempo. Entendeu? É isso que mudou hoje em dia. A gente não exclui nada, a gente só inclui. Então, quando a gente vai falar dos métodos tradicionais, a gente não está falando de coisas do passado. A gente está falando das coisas de hoje, com as quais a gente vai trabalhar todo dia. Tá o seu e-mail aqui baixado no meu Zoom? O que, Esther? Eu não tô nem conseguindo. Esther, eu desliguei seu microfone, Esther. Eu ia pedir isso, professor. Não tem a possibilidade de você mutar o microfone de todo mundo, não? Porque acho que de todo mundo eu não tenho. Quando eu vou ouvindo, eu vou lá e clico. Vou desligando cada um, entendeu? Mas eu não tenho como mutar todo mundo. Infelizmente. Entendi, porque tá dando diafonia, tá bem eu tô ouvindo minha voz 2 vezes. Gente, por favor, vamos fechar o microfone de vocês. Vocês podem deixar a imagem, a câmera ligada, não tem problema. Agora, o microfone ligado cria problema, tá? Professor, quando você clica em participantes, aparece lá para você desligar o microfone de todo mundo. Não, tá escrito mute all. Não aparece para você? Não, para mim não. Para mim não aparece, não. Porque eu estou usando uma telinha pequena, eu estou usando 3 telas ao mesmo tempo que eu falo com vocês aqui, falo na RPM, do outro lado ainda tem que usar um monitor de escolha de câmera lá em cima. É uma coisa. A gente precisa de um diretor de estúdio aqui. Eu vou criar o bolsista diretor de estúdio agora, para ver se a gente consegue dar conta. Ainda tem que ficar ouvindo desaforo da RPM dizendo que eu estou congestionando o canal deles. Vai, cacuinho. Bom, então, a unidade 4 traz para a gente como é que a escola tradicionalmente tem lidado com esse processo. Tá? E, finalmente, na unidade 5, a gente vai pegar isso tudo que a gente discutiu e colocar aquele molequinho na primeira carteira, aquele que nunca falta. Mas todo dia você pergunta assim para você mesmo, mas o que é que ele veio fazer aqui? Assistir aula não é. Porque ele quer tudo da escola, menos aprender a ler e escrever. Pois bem, eu vou colocar esta criança na nossa frente e vou perguntar para a gente como é que a gente vai alfabetizar ele. Entendeu? Então, na unidade 5, a gente vai pegar tudo que a gente já tem de formal, que são os tais métodos, esses instrumentos, e falar assim, como é que eu vou convencer esse moleque a querer se alfabetizar? Porque ele é o nosso aluno. Entendeu? O nosso aluno não é preponderantemente aquele que você ensina, aprende, vai para casa, já chegou sabendo. Esse é ótimo. Ele não precisa de nós. O que precisa de nós é esse. Que fica olhando para sua cara perguntando assim, já está na hora do recreio? Já posso ir embora para o recreio?
E professor, por que o senhor veio hoje? Aí você pergunta, você veio por quê? Porque minha mãe mandou, porque se não mandasse eu não vinha não. Não suporto essa aula de você. Então, pega esta criança e pergunta assim, como é que eu vou convencer esta criança a se alfabetizar? Pois bem, pega esta criança como símbolo e coloca ela no lugar dos 33% de brasileiros que têm custo severo de alfabetização. Crianças, jovens, adultos, deficientes intelectuais, todos os tipos de pessoas e sujeitos que objetivamente têm dificuldade de alfabetizar e que são nossos alunos. Entendeu? Então, é para essas pessoas que a gente vai abrir a unidade 5, ou melhor, fechar a unidade 4 com aquilo que abre a unidade 5, que é a palavra de Paulo Freire. Entendeu? Paulo Freire não inventou método nenhum. A grande revolução do Paulo Freire foi fazer com que a escola se apercebesse de que ela tinha que perguntar para essa criança como é e que ela via escrita e onde é que a escrita entrava na vida dela. Parece uma bobagem, mas isso mudou a educação para o resto da vida. Entendeu? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, É porque pode. eu estava fazendo um curso online pela Faculdade do Rio Grande do Sul. Você está me Aí tava perguntando de falando onde? Daqui do azulzinho ou do do Zoom? Zoom, Ah, do tá. Zoom. Para olhar para E você. aí tava falando lá do método Paulo Freire, que era o palavreamento, eu acho que é esse. É. Não tem esse método, tá errado, então? Tá, o Paulo Freire, ele inventou um método depois que ele passou pela fase boa, ele inventou esse método para poder dar resposta a um programa lá da Unesco, mas aí ele caiu, porque o método Paulo Freire é um método de palavração. Entendeu? Isso não traz nada de contribuição. A diferença é que dentro das propostas do Paulo Freire, você passa a trazer um diálogo com a cultura de cada aluno. Entendeu? É isso que foi a grande contribuição dele. O método é um método como outro qualquer, não é relevante, não. O povo tem que me matar quando eu falo isso, mas é verdade, gente. A contribuição do Paulo Freire não foi inventar um método, né? Foi fazer com que as pessoas se tornassem visíveis para a escola, o que já foi uma revolução enorme. Tá? Pois bem, a partir do Paulo Freire, a gente vai evoluindo, portanto, trazendo um pouco das contribuições da Emília Ferreiro. A Emília teve um papel importante nesse processo, embora ela sozinha não preste para nada, porque ela sozinha não alfabetiza ninguém, mas ela nos aplica uma série de conceitos que nós podemos utilizar com esse aluno que tem dificuldade. Só que ela só vai efetivamente conseguir algum sucesso se eu associar a Emília Ferreira, ou seja, a psicogênese da língua escrita, às teorias do discurso. Ah, deve discurso. Não, não aquilo que o povo da letras estuda no discurso, porque aquilo não presta para nada, só para sair classificando o texto do tipo, o texto, o gênero disso, o gênero daquilo, isso aí não interessa nada. Fica lá a escola fazendo o gênero bilhetinho no papel e as crianças morrem de rir porque ninguém manda bilhetinho no papel, o povo manda bilhetinho no WhatsApp, falando de preferência porque é mais rápido, entendeu? Então não é isso que interessa na teoria do gênero. A teoria do gênero é como é que eu encaixo a escrita alfabética no contexto da comunicação do aluno para outro aluno. Então, quando a gente fala assim, a função da escola é provocar a integração social do aluno a partir da cultura letrada, é como é que eu levo o aluno a ter o desejo de participar de práticas letradas que sejam diferentes da sua própria cultura local. Entendeu? Então a gente fecha essa disciplina mostrando para vocês quais são os grandes 5 campos de pesquisa da alfabetização. Não vai adiantar nada. Nada. Entendeu? Por quê? Se vocês estão pensando, meu Deus, eu não estou entendendo nada, não é para entender mesmo, entendeu? Porque essa disciplina é muito complexa. Como é que a gente pode falar de sujeito aprendente se vocês não aprenderam psicologia da aprendizagem? Como é que a gente pode, por exemplo, falar de cultura letrada se vocês ainda não estudaram história da educação? Então, primeiro colocar a parte aplicada no primeiro período, depois vocês vão aprender os fundamentos que estão por trás. Vem de trás para frente. Então, volta àquela questão que eu falei no início. A função dessa disciplina é encher a cabeça de vocês de conceitos que vão ficar soltos.
entendeu? Vocês têm que aprender a lidar com esses conceitos que ficam soltos de forma prazerosa. Quem já é professor, quem já está na rede dando aula, não vai ter problema nenhum, porque já vive isso o dia inteiro, já tem uma referência prévia, portanto os conceitos vão se formular rapidamente. Quem não é, vai ficar com isso meio frouxo. Porém, ao longo das demais disciplinas, dos outros semestres, esses conceitos vão se fechando. Se vocês conseguirem guardar para vocês esse processo interno de construção e formulação desses conceitos nos próximos 3 anos ou 4 anos de formação, vocês vão perceber exatamente o que a gente vai dizer sobre dar o tempo necessário do aluno se alfabetizar. Entendeu? A criança não se alfabetiza no tempo que eu quero, ela se alfabetiza no tempo dela. E os tempos são diferentes. O nosso tempo é diferente. Portanto, isso eu não tenho como cursar. Entendeu? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu sei que a maioria dos conceitos vai ficar por se desconstruir dentro de vocês. Portanto, eu não posso exigir em provas, eu não posso exigir nos trabalhos que vocês me apresentem respostas com conceitos previamente formulados. O máximo que eu posso fazer é que vocês me trazem o conceito central, que isso eu acho que pode ficar. Entendeu? Se vocês já forem capazes de fazer isso, a partir das provas e dos trabalhos, isso também já é interessante. Certo? Bom, vamos correr, que já são quase 10 para as 10, daqui a pouco... Ah, bom, a gente não está usando o CEDERJ, então a gente pode falar aqui até que espetáculo. A gente pode falar a hora e o tempo que quiser, não ter restrição de tempo. Ótimo, então vamos falar à vontade. Então, o que eu ia falar? O que a gente tem que falar agora são sobre os trabalhos da formação de vocês. Já falei anteriormente que eu tenho que ensinar vocês a alfabetização, ou seja, dar para vocês o conteúdo de alfabetização e, ao mesmo tempo, provocar a sua formação dentro do curso de licenciatura. Então, os nossos trabalhos, as nossas avaliações, não vão ser iguais às avaliações das outras disciplinas. Eu não sei como é que as outras disciplinas trabalham, mas me parece que é uma coisa mais mecânica, uma coisa de provinha aqui, provinha ali, esse negócio. Então, eu não suporto isso, entendeu? Eu acho que essa coisa de dar prova numa disciplina que eu tenho certeza de que vocês estão em pleno processo é um retrocesso. Entendeu? Só aumenta a ansiedade de vocês, isso não funciona, etc, etc. Portanto, a gente só vai ter nesse curso 2 provas que são uma exigência da legislação. A chamada AP1 e a AP2. Agora é chamada APX1, APX2. Não me pergunte por que esse X, porque eu não sei por que apareceu o X, apareceu a APX1. Então, a APX1 é a avaliação presencial 1 e a avaliação presencial 2. Não fosse o tempo de pandemia, vocês teriam que fazer essa avaliação presencial presencialmente no polo, porque isso é uma exigência da legislação federal. Quer dizer, todo curso à distância tem que ter as avaliações feitas presencialmente para você provar que é você que está fazendo. Tá? Como, entretanto, a gente está em fase de pandemia e estamos, portanto, proibidos de fazer qualquer tipo de aglomeração, as avaliações presenciais estão sendo realizadas dentro da própria plataforma. Cada disciplina escolheu um formato para as suas avaliações. As nossas serão avaliações totalmente automatizadas, online, são provas de múltipla escolha, em que vocês entram e fazem lá as atividades. À época de cada avaliação, a gente vai ter uma reunião para discutir como é que vai ser, como é que faz, qual é o período de acontecer. Vocês podem ficar tranquilos que a gente já vai se encontrar com relação a isso. Tá? Agora, as avaliações AD, ou avaliações à distância, eu utilizo não exatamente para fazer a avaliação, mas para provocar o desenvolvimento de vocês. Tá? Então, as nossas avaliações sempre vão estar relacionadas a atividades de leitura acadêmica, leitura sistemática acadêmica. Vou falar mais sobre isso na próxima reunião que a gente tiver, para falar da AD, que é o que a gente vai chamar de fichamento, para qual é a finalidade disso, para qual é a razão de ser disso. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, lá na frente, ou lá no final do curso, vocês vão ter que fazer uma monografia final de curso. Ninguém prepara. No final, aparece lá, faça uma monografia, e vocês que se virem depois do curso inteiro, ninguém passou por nenhuma das etapas de formação para chegar até lá. Entendeu? Então, para que isso não aconteça, eu tomei a iniciativa de provocar isso,
tal como a gente faz com os nossos alunos de primeiro período. Todo aluno de primeiro período passa pelo mesmo processo de preparação e depois eu vou explicar qual é a finalidade disso, etc, etc. Ou seja, é o primeiro modelo de relatório acadêmico que a gente faz, que é a unidade básica da monografia, é isso que a gente vai fazer nas ADs. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma bobagem. Entendeu? É uma coisa super simples, mas a gente vai entender qual é a finalidade disso. Portanto, por enquanto, nem pensar em trabalho, nada, porque vocês só vão ter isso um pouco mais à frente, e aí a gente vai discutir. Agora, como eu falei, é para ficar desestressado mesmo e não ficar estressado com a plataforma nem com as leituras. Tá? Uma outra coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte: nós somos uma disciplina dentro de uma área de linguagem, mas nós somos uma disciplina isolada. Portanto, a gente não tem controle sobre o que acontece nas demais disciplinas. Entendeu? Então, a gente não pode, por exemplo, orientar vocês sobre o que os outros coordenadores de disciplina propõem para as suas áreas e os seus trabalhos. Então, nesse caso, ou vocês vão entrar em contato com os seus tutores, os seus mediadores à distância ou presenciais, ou, se vocês tiverem dificuldade, entrem em contato com o coordenador do curso no polo. Cada polo tem um coordenador de curso. Isso é uma confusão, né? Vou explicar. Reparem bem, vocês estão fazendo uma disciplina no primeiro semestre que tem várias disciplinas. Cada uma dessas disciplinas tem um coordenador de disciplina. Tá? No nosso caso, esse coordenador sou eu. Na prática, é o professor da disciplina. Tá? Nessa disciplina, o professor somos eu, a Silvia e a Anne, que compartilham comigo o projeto curricular da disciplina. Então, vocês têm 3 professores. Eu que falo muito, né, o tempo todo, e a Silvia e a Anne que estão o tempo todo entrando na plataforma, atendendo vocês, etc, etc. Tá? Bom, tem que ter alguém que junte isso tudo no polo, né, porque senão fica uma coisa de doido. Então, cada curso tem um coordenador no polo. Não é o coordenador do polo. Entendeu? O coordenador do curso é aquele que articula todas as questões relacionadas ao curso. Portanto, se você tem uma dificuldade, eu não estou conseguindo acessar porque tenho dificuldade com a internet. Eu tenho uma necessidade especial, não posso fazer. Quem vai fazer essa mediação do seu problema como professor é o coordenador do curso. Pense nele como se ele fosse, por exemplo, o orientador educacional da escola do ensino básico. Ele está lá para isso. Olha, estou com uma dificuldade, ele vai ouvir e vai mediar conosco, ele vai explicar. Por quê? Porque tem coisas que a gente não vai discutir no coletivo aqui. Tem problemas particulares, pessoais, que você quer que seja tratado com todo mundo. Então, quem faz isso é o coordenador local. Tá? Agora, tem uma outra pessoa que, infelizmente, por conta da pandemia, não está conseguindo fazer seu trabalho de forma muito objetiva, que é o mediador presencial. Tá? É aquele que recebe vocês no polo e complementa a nossa formação. Tem polo, tem disciplinas, e o mediador presencial é um tirador de dúvidas. Ele senta lá e fala assim: você fez o trabalho de casa? Está com dúvida? Ele vai lá e corrige o trabalho. Olha, eu não faço isso com os meus mediadores presenciais, porque os presenciais são todos professores altamente qualificados, professores que já dão aula, tem mais experiência de turma do que eu. Então, eles não estão lá para tirar dúvida de ninguém, eles são seus professores. Entendeu? Aqueles que mais proximamente estão com vocês. Então, são eles que costuram todo o conteúdo das unidades, são eles que, por exemplo, desenvolvem algumas unidades específicas, fica a cargo deles, dentro da própria unidade. Quando tem lá, tem tutoria presencial complementar ao totalizador. Isso é a cargo dele. Ele que propõe, ele estabelece, ele discute. Então, repara, vocês têm 3 professores, né? Vocês têm eu, vocês têm a Silvia e a Anne, que são os mediadores à distância, e vocês têm o professor presencial, que é aquele que vocês buscam. Como ele não está podendo atender vocês nos polos, ele está atendendo vocês pela internet. Tá? Então, ele certamente já fez grupos de WhatsApp com todos vocês, certo? Ele já se aproximou do trabalho com vocês e é ele que monta essa articulação. Lídia, você é de que polo? Você é da Rocinha? Eu? É. Não, eu sou de Angra dos Reis. Ainda não. Não, ela vai te procurar. Nossa, a mediadora de Angra dos Reis é super. Mas ela também não fez grupo de WhatsApp com tutor, não. Teresópolis também não. Gente, o povo está começando agora. Eles estão muito ansiosos, gente. Calma, gente. O povo tem que começar.
Eles vão entrar em contato com vocês e vão começar a montar os grupos de vocês. Eu já vi até alguns dizendo que já montaram até a videotutoria. Recebi hoje um grupo já marcando. O pessoal da Rocinha é que está com um problema, porque a professora Elizabeth tem um problema com a bolsa dela. E eu não sei se ela retornou ao trabalho ou se o seu Sudeste recomendou que ela não ficasse. Então, eu não sei se vocês, no momento, têm a mediador presencial ou não. Se não tiverem, aí eu, a Silvia e a Anne, a gente pega aí essa atividade e aproxima vocês para vocês não ficarem sozinhos, tá? Podem ficar tranquilos. Não sei, aí vocês têm que entrar em contato com eles. Eu vou pedir que a Silvia depois passe para os grupos especificamente o e-mail o e-mail não, o contato dos mediadores. Eu não sei se pode acontecer. Como é que funciona, Silvia? Depois você explica para eles como é que como é que eles podem acessar o mediador presencial para poder ter um contato. O professor Belfort Roxo também, você quer o quê? O grupo de Belfort Roxo é super, super, super organizado. Tá? Não, a gente tem uma equipe de mediadores que é muito boa, gente, que já está acostumada, ó, a longa data, então eles já estão acostumados a fazer como é que faz. Rapidamente, no ano passado, quando foi da pandemia, eles tomaram a iniciativa, fizeram 1000 grupos, fizeram 1000 formas alternativas de trabalho, ficou muito legal. Então a gente tem muita satisfação com essa equipe que trabalha com a gente aqui, uma pessoa muito legal. E é interessante porque nós temos doutrinas diferentes. Embora eu, a Silvia e a Anne temos uma doutrina muito própria, né? Porque a gente, enfim, eu formei elas duas, né? Enfim, não vou falar, porque senão vão achar que eu sou um Matusalém. Eu fui professor delas na graduação, então a gente tem pessoas que têm outras doutrinas de alfabetização e a gente se encaixa assim maravilhosamente bem. Aquela coisa que eu falei, não é uma questão de escolher uma doutrina, né? É uma questão de incluir doutrinas. Então, quanto mais vozes vocês tiverem falando ao mesmo tempo, é mais legal ainda, tá bom? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Silvia, tem alguma coisa que eu esqueci? Eu gostaria de um tempinho de fala. Ah, pode ficar à vontade. Se você quiser que eu saia até, porque o povo tem vergonha quando eu fico. Ah, eu não posso sair, porque senão cai tudo. Tem razão. Não, não faz isso não. Fica aí que você tá ótimo. Depois eu vou salvar aqui para você ver os comentários. Bom, gente, boa noite. Eu sou a professora Silvia, que já enviou mensagem 2 vezes essa semana. A professora Anne também está aqui no nosso bate-papo. Ela só está com a câmera fechada. E eu gostaria de alertar vocês. Vocês estão enviando mensagens. Então, eu queria lembrar que o mediador à distância, ele atende 630 alunos. Dá licença, professora. A senhora pode só falar um pouco mais alto que ninguém está ouvindo? O Silvia, fala um pouquinho mais alto que eles não estão ouvindo. Porque o pessoal do Zoom ouve a resposta através de mim. O pessoal que está no Zoom está ouvindo a professora Silva? Tá muito baixo, professor. Tá dando para ouvir, não. Tá muito baixinho, né? Porque você está falando através do meu microfone. Tá muito baixinho, repassa pra gente. Não, o que ela está dizendo, eu vou desligar o meu microfone de cá, porque eu vou dublando pro lado de lá. Pronto. Agora eu posso falar só com o pessoal do Zoom. Eu estou dublando. Mensagem a gente vai enviar quando eu quiser precisar de uma mensagem direta para aquela pessoa. Quando vocês estiverem em dúvida, vocês precisam ir para a sala de... Ah, ela está falando o seguinte, porque muita gente tem mandado mensagem diretamente para elas, e isso acaba criando um problema, porque como são muitos alunos, ela não tem como responder todo mundo ao mesmo tempo. Então ela está sugerindo que vocês utilizem, para entrar em contato com eles, sempre a sala de tutoria. Tem uma sala de tutoria interna no grupo, então tudo que vocês colocarem lá responde no mesmo dia. Tá? Então, evitem enviar mensagem por e-mail, porque não funciona, não é assim que o curso funciona, não. Tá? As perguntas que estão surgindo são perguntas que estão ali no projeto curricular. Então, é importante que, inicialmente, vocês façam isso. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, o meu projeto curricular da disciplina está ali. Ah, ela está recomendando agora que vocês leiam o projeto curricular da disciplina, que é aquela primeira parte que tem lá aquele grupo de... Ih, ela fala ao mesmo tempo, eu não consigo falar. Você sabe que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, baixa lá o arquivo do projeto curricular e analisa. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a cada semana, vocês passem para elas, tá? Mas não adianta antecipar muito as aulas, porque embora o plano curricular traga todo o projeto da disciplina, ela vai abrindo aos poucos, tá? Então, hoje a gente está aberto só a unidade 1, parte 1. Na 0 hora de segunda-feira que abre a unidade 2, a unidade 1, parte 2. E assim até o final, tá?
Ela está dizendo que tem que ter qualidade. Ela está dizendo, o povo está desesperado. Gente, mas é normal, porque realmente é um processo de aprendizagem, porque a gente primeiro traz do ensino médio uma educação que é muito cheia de cobrança, né? A gente é muito cobrado, aquela coisa, você tem que fazer. Na universidade, quando você entra, já não é tanta cobrança. E entra num universo de EAD que é completamente diferente, dá uma ansiedade enorme, né? Porque você não sabe, não vê as pessoas, né? Eu vou abrir para cá. Eu estou falando para ele, Silvia, da EAD. A maior ansiedade é que, a gente não vê as pessoas. Né? Então, não tem alguém para te dar o caminho das pedras. Então, a gente fica completamente perdido. Assim, meu Deus, onde é que eu estou? Então, nesse início, a gente administra a ansiedade de vocês, mas lembrando que não é necessário. Vai com calma, que a gente vai aos pouquinhos se acostumando. E aí, todas as vezes que ficar muito, muito, muito complicado, vai lá no fórum e deixa uma resposta. A gente falou assim, vocês não têm fórum? Temos sim, o nosso fórum se chama Sala de Convivência. Em vez de se chamar fórum, por que eu não gosto de chamar fórum? Porque fórum virou uma coisa massificada, é tudo igual. Entendeu? O povo, faça isso, agora vamos fazer uma gincana, agora vamos fazer uma babaquice, uma coisa horrorosa, parece coisa de escola de, sabe aquelas escolas de, sei lá, que porcaria aquela. Então a gente chama de sala de convivência. A gente vai lá, eu estou desesperado, eu não estou entendendo nada. Aí o colega também diz assim, gente, calma, já estou um pouco melhor. Ali é para a gente conversar, entendeu? Para perceber que os nossos colegas estão todos no mesmo barco. Assim, Professor, fala, meu amor. Você está me falando do Google, do Zoom ou daqui da conferência? do Zoom, Do Zoom. Tem que olhar para cá. Fala, meu amor. só não pode passar das datas, né? Não pode. Bom, poder não pode, entendeu? Porque as datas das provas... ela perguntou assim, não pode passar das datas. Tá? Bom, nas datas das unidades, a gente não tem data, elas têm data para abrir. Mas não fecha, fica aberta lá o tempo todo. Então, você tem o curso todo para ver as unidades que já foram abertas. As avaliações têm um problema. Tá? Porque essas avaliações presenciais, como elas são automáticas, elas têm um tempo para abrir e um tempo para fechar. Não tem assim, a prova é no dia tal. Não, elas ficam abertas durante uma semana e vocês podem escolher o melhor horário para fazer. Portanto, vocês têm o bastante o tema de hora. Quando acaba o prazo, ela fecha. Agora, as avaliações à distância, o CEDERJ nos cobra que tenha também data para entrega, muito formal, etc, etc. Mas, em casos excepcionais, se o aluno não entregar, é óbvio que se ele apresenta uma boa justificativa, a gente vai lá e releva, porque não é nosso interesse, por exemplo, criar nenhum tipo de impedimento, até porque a gente sabe que o ensino à distância é feito para gente que às vezes não tem condições de fazer naquele período. Entendeu? Por exemplo, a gente atende a vários militares que, de repente, têm que fazer treinamento na selva e passam 15 dias incomunicáveis, que vão perder o curso por causa disso? Claro que não. Entendeu? Vai lá, explica, a gente vai e releva a situação. Então, isso é relevável. Tá? Não é assim um bicho de 7 cabeças, não. Mas aí, no caso, vocês têm que entrar em contato com a Silvia ou com a Anne e explicar o acontecido que a gente avalia para fazer. Pode falar, Silvia. Eu estou vendo aqui os depoimentos de gente dizendo que está desesperada com a plataforma, não está conseguindo e tal. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, a gente sai clicando. Olha, ela está dizendo que tem gente reclamando na outra plataforma que não está entendendo nada daquela plataforma, que aquilo é uma confusão. É mesmo, entendeu? No início ele é meio estranho. Mas olha só, não tenha medo de errar, não vai clicando em tudo, vai explorando aquele troço todo. Não estraga. Vocês não mudam nada, vocês podem mexer à vontade, o máximo que vai acontecer é abrir um monte de coisa ao mesmo tempo para não estragar. Então explora mesmo, tenta brincar com aquilo, tenta se ambientar com aquilo o máximo possível, porque ela não é prática mesmo. Entendeu? Por isso que, por exemplo... diga, quem é que falou? Fala aí. A aula web, eu não estou conseguindo abrir. O quê? Aula conteúdo, web? Qual o conteúdo você não está conseguindo abrir? Todos, não abre nada. Diz que tem que atualizar. Atualizar o quê, Jesus? Na unidade 1? Na parte 1 da unidade 1? Peraí. Mas você tem leitor do... Como é o nome daquele negócio? De PDF, o Adobe Acrobat, o Reader? Tenho, mas ele não funciona. Ele só está indicando o Flash, mas eu não tenho o Flash, eu tenho o Adobe. Pois é, mas ali não tem nada de Flash.
Ali não tem nenhum flash, tá? Porque aquela, por exemplo, a aula 1 e a aula 3, que tem que abrir agora, elas estão abrindo em PDF. Você usa que tipo de Windows no seu computador? Windows 7. Então você vai no Windows, você vai ter que ir lá no site do Adobe e atualizar o seu programa, a sua versão, porque ela pode ser antiga, ela pode não estar conseguindo abrir aquele PDF. Se o problema persistir, você fala lá na sala de tutoria que eu tento converter para você e mandar numa outra versão, tá? Tá, Mas em princípio eu acho que seria conveniente você atualizar, porque senão ele vai dar problema no curso inteiro, em todas as disciplinas, vai ser problemático. entendi. Tá bom? Tá bom. Fala, o que mais? Na realidade, essa questão da abertura dos arquivos tinha que ser automático, porque o Moodle ele pode programar para abrir internamente, mas é porque como isso acaba onerando muito a memória, os computadores normalmente recomendam que a gente não faça. Mas faz assim, tentem reinstalar, tenta atualizar os aplicativos, que talvez funcione, tá bom? O que mais, Silvia? A Silvia que lembra dos problemas. Então, eu estou vendo aqui as perguntas, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento. Eles estão colocando aqui a dificuldade de abrir os vídeos mesmo, assim, mais de uma, tem alguns aqui colocando essa dificuldade. Peraí, Carla, olha só, os livros que ficarem, os textos que ficarem disponíveis na plataforma, eles a cada unidade que aparecer, aparece o linkzinho e você abre, tá? A gente não é legal abrir tudo antes não, porque aí complica tudo, tá? Vai semana por semana. Não adianta, a gente já colocou um não na frente, né? Então é importante que a gente procure amenizar a oportunidade. Vamos tentar fazer qualquer coisa, coloca na sala de tutoria, eu respondo, a Anne responde. Ela está respondendo lá dentro. Presencial também. Porque facilita esse contato com o seu plano, ele é muito importante. Ela está reforçando o fato de vocês terem contato com o mediador presencial. Se por acaso algum de vocês ainda não teve contato com o mediador presencial até hoje, eu queria que vocês, por favor, passassem lá na sala de tutoria à distância e deixassem um recado para a Silvia ou para a Anne. Simplesmente, olha, eu não consegui fazer contato ainda, para ela poder acionar o seu mediador presencial e pedir que ele faça contato com vocês, tá bom? Quem é o mediador presencial? E aí é só você enviar uma mensagem, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Gente, olha só, a gente Professor. Fala, diga. É aqui no Zoom. Desculpa. Fala. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tive um pouquinho de dificuldade para poder achar o link para poder acessar a aula. Eu só queria esclarecer a minha dúvida. Quando a gente entra lá na plataforma, para mim acessar esses tipos de aula igual a de hoje, eu vou entrar lá na aulas web ou em apresentação? Não, você tem que entrar no caso. O que aconteceu? Eu não sei de cargas d'água. Hoje houve um problema na hora que a gente estava entrando na sala de videotutoria, porque eu acho que congestionou lá dentro e começou a dar um erro informando que estava lotado. Então, excepcionalmente, eu gerei esses dois links que não são os ideais, né, porque são salas de aula que eu uso, enfim, com os meus alunos particulares, lá da UERJ, lá do programa de pós-graduação. Então, eu tive que abrir dois, porque como as salas não são tão grandes, elas lotam logo, entendeu? Então, em princípio, as nossas atividades sempre acontecem na sala de videotutoria, que você acessa entrando no Moodle, do lado direito da sua tela, tem que aqui ao contrário, você vai arrastando para baixo, aparece assim, vídeo tutoria. Quando você clicar, aparece a frase para entrar na sala, você vai lá e clica. Ela é igualzinha a essa da RPN, que a gente está usando do lado de cá, o azul, né? Ela tem essa característica. Quando, porventura, acontece um erro, eu automaticamente coloco esses outros links lá, para a gente poder não perder o dia, né? Como aconteceu hoje. Então, eu consegui usar hoje meio que alternativamente, tá? Mas a ideia é sempre usar o vídeo tutoria do CEDERJ, porque lá fica gravado. Entendeu? Não preciso criar link nenhum, já fica lá pronto, disponível para vocês poderem ler. Outra coisa que a Jaqueline Mello está falando aqui, que o Adobe Flash foi descontinuado. Quem que foi descontinuado? A gente não usa. A gente não usa. Ah, tem um Adobe que foi descontinuado, tem que colocar mesmo. Olha, Vanessa, eu não sei, você por acaso sabe se a gente está com o dobro do número de alunos esse semestre? Porque eu realmente nunca tive esse erro de lotar, não. Eles abriram dobrado? 313, né? Não, é o mesmo número, é. Mesma coisa. Não sei, eu nunca tive não. Ou então realmente está congestionado porque eles diminuíram a quantidade de acessos à plataforma.
tá bom? Bom, Luiz. Oi, diga, Sandro. Uma coisa que eu percebi que estava aparecendo muitas vezes a mesma pessoa lá no link da videoconferência. O meu nome estava aparecendo umas 5 vezes. E eu só fiz um acesso. Exatamente, eu também percebi isso. Entendeu? Quando ele fica muito congestionado, ele começa a dar esse tipo de erro. Como ele não consegue alocar as pessoas, ele começa a duplicar o mesmo número. São várias pessoas que ele atribui o mesmo nome para tentar normalizar a situação. Mas aí não funciona porque ele entra em looping, a gente fica rodando. Eu só fiquei chateado porque eu fiquei lá. Eu estou lá desde 9 horas e não sabia que tinha outro link. Exato, e eu tentei entrar de volta lá para poder avisar quem estava lá no Moodle para vir para cá e não consegui. Tá? Mas, Sérgio, se você não tem problema, porque a gente conseguiu gravar aqui desde o início e eu vou disponibilizar o link. Então, o que você perdeu no início, você pode ver inicialmente, para não perder o início da nossa conversa, tá bom? Ok, boa noite. De qualquer obrigado. maneira, eu vou entrar em contato com o CEDERJ para saber se isso vai persistir. Se por acaso persistir, a gente vai transferir todas as nossas atividades para uma sala maior que tem na RPN, que recebe até mais de sei lá quantas pessoas. Não é muito comum da gente utilizar, mas a gente pede autorização e usa por lá. Porque não tem condições. A gente tem 600 alunos, tem que caber 600 na sala, senão não funciona, né? Enfim, as coisas acontecem. Uma dúvida. Diga. Por gentileza, os chats serão sempre no mesmo horário, no mesmo dia? Sempre às quintas-feiras, às 21 horas, porque eu tenho que encaixar o horário de vocês com as outras aulas que eu dou. Entendeu? Aí sobra esse horário. E eu acho que é um horário razoável, primeiro porque quinta-feira não costuma ter jogo, é uma coisa fundamental. E segundo, porque às 9 horas é um horário que todo mundo já chegou, já está com mais calma, enfim, nesse sentido. Tá? Quem por acaso não tiver condições de assistir nesse dia, ou se tiver um número muito grande de pessoas sem conseguir, a gente pode tentar remanejar isso por uma segunda-feira ou uma terça-feira, mas em princípio sempre essa. O que eu posso garantir é que todas as aulas ficam gravadas, e aí quem não pode participar ao vivo na quinta-feira, assiste a aula na sexta-feira. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante, qual é o sentido dessas aulas. A gente tem 2 tipos de encontros presenciais comigo. Um deles é realmente para orientar em situações-chave, né? Ou seja, antes das provas, antes dos trabalhos, no início e no final, quando a gente estiver já fechando, eu faço uma orientação de como é que a gente vai fazer as provas, o que a gente tem que fazer. Então, isso é normal, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos. Agora, tem alguns outros encontros que aparecem lá em vermelhinho no calendário, que são aulas mesmo. São tópicos que são de alta importância, são muito sensíveis nas unidades e que eu faço questão de apresentar oralmente, para ficar claro que é mais fácil quando a gente fala do que quando a gente lê. Então esse a gente vai sistematizar, a gente já vai ter o próximo, já acho na semana que vem ou na outra, uma quinta-feira, para discutir essa questão cultural do letramento, para a gente poder ter um encontro maior. Eu acho importante esses nossos encontros, primeiro porque vocês têm a sensação de que o curso de vocês não é diferente dos outros. Entendeu? Embora o currículo de vocês seja um pouco mais diferente do currículo do curso presencial, é a mesma perspectiva de formação, não tem a menor diferença, entendeu? E uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar a vocês é que vocês não são alunos do CEDERJ. O CEDERJ é um consórcio que otimiza um consórcio de universidades na oferta de cursos à distância. Então, a matrícula de vocês é da UERJ, vocês são alunos da Faculdade de Educação da UERJ, a coordenação desse curso funciona lá ao lado do gabinete da direção da Faculdade de Educação, lá no Maracanã, e, enfim, a gente só não estou levando vocês esse semestre de novo na UERJ porque a pandemia não permite que a gente faça esse tipo de coisa, mas a gente desde o ano passado, a gente tinha a proposta de fazer um encontro aos sábados com vocês, para vocês se sentirem mesmo alunos da UERJ. Eu acho que isso é muito importante, porque isso cria não só uma afiliação, mas cria uma certa legitimidade no curso de vocês, entendeu? Não desmerecendo o trabalho do CEDERJ, muito pelo contrário, que é um trabalho excepcional. Vocês não têm noção de como a infraestrutura deles se destaca entre as demais, mesmo as universidades que já têm mais tradição nisso. O CEDERJ não deixa a desejar a nenhum outro tipo de trabalho feito em lugar nenhum do mundo. Mas vocês são alunos da UERJ. Eu gosto de gostar isso, claro, porque ser aluno da UERJ é aluno da UERJ. Eu fui aluno da UERJ, sou professor da UERJ, adoro a UERJ e tenho muito orgulho de ser professor da UERJ.
Certamente os outros falam a mesma coisa. Vocês são alunos da UFRJ, da Unirio, mas eu falo que são da UERJ, porque são da UERJ mesmo, tá lá. Não é? Silvia também foi aluna da UERJ, então é da UERJ, tá bom? Gente, a UERJ é top, é claro, adoro, enfim. Então, vamos tentar ver se essa pandemia acaba logo, se a gente já consegue se vacinar o mais depressa possível, para a gente, antes de vocês se formarem, conseguir fazer um encontro lá no Maracanã. Se a gente não quiser fazer só na alfabetização, a gente junta várias disciplinas e faz um encontro disciplinar na área de licenciatura de vocês, que é o que a gente está lá. De preferência, juntando os dois cursos, para vocês terem integração com os alunos do curso presencial, etc, etc. Agora, com a pandemia, pouca diferença faz, porque os alunos do curso presencial também têm aula remota junto com vocês. Então, cada vez mais a gente tende a aproximar os dois cursos, tá bom? Gente, Silvia, quer mais alguma coisa? Vou encerrando. Boa noite, professor. Não, obrigada. Eu estou com uma dúvida. Fala, querida, pode falar. Nós recebemos um e-mail dizendo que às quarta-feira tem aula com a professora Alessandra, às 5h40 da tarde. Espera aí um instantinho. Que é do polo... da alfabetização. Angra. Sobre o polo de Angra. Isso. Então, assim, às quartas nós vamos ficar com a professora Alessandra à tarde e às quintas nós vamos ter esse vídeo tutorial com o senhor? Olha só, vou explicar para vocês uma coisa. Esse curso de vocês, ele é um curso de educação à distância, mas ele não é um curso de EAD, ele é um curso semipresencial. Significa que, na proposta curricular do curso desde o início, vocês têm atividades que são presenciais semanais. Entendeu? Então, mesmo não tendo, quando não há pandemia, os polos têm uma sala de aula e aquela sala de aula toda semana reúne vocês. Isso é fundamental para o curso, porque é isso que cria em vocês a noção de turma. E essa coletividade da turma é que, de fato, os forma os professores. Não é instrução que forma o professor, não. O que forma é esse convívio. Então, o que a sua mediadora presencial lá de Angra já organizou às quartas-feiras é justamente esse encontro que não está sendo presencial por causa da pandemia, mas vai acontecer às quartas-feiras. Tá? Como eu sou muito abusado, eu é que inventei esses contatos sistemáticos de videotutoria que são mais complementares. Tá? A gente, na verdade, a aula mesmo só vai ter 4 às quintas-feiras à noite. As outras são orientações que eu acho que são importantes que a gente dê, que eu gosto de estar mais em contato com vocês. E eu acho que, como eu sou o coordenador da disciplina, é a minha obrigação me aproximar dos meus alunos, é óbvio, tenho um prazer enorme de me aproximar de vocês. Quem dera eu pudesse estar indo em todos os polos um dia desse de tratar de atividade. Nossa, a idade não, ótimo. Essa ideia não é má. Você vai precisar. Ótimo, porque assim, não tem como a gente não estar ansioso, nervoso, né? Fica todo mundo... Eu estou literalmente perdido e, como eu falo com o pessoal da turma já, nós temos o nosso grupo, está todo mundo desesperado. Então, não fica não. Mas isso passa depois de uns 15 dias, mais ou menos, vocês já começam a relaxar. E no final, vamos tirar isso de letra, é tranquilo, tá? Não pode ficar ansioso, senão não funciona. Tá bom? Mas gente, muito obrigado pela ajuda. Eu não estou com um plano aqui. Estou aqui, para ver qual é o próximo dia que a gente tem. Fala, meu irmão, pode falar. Então, eu abaixei os programas que foi pedido pela plataforma e eu abaixei também esse Adobe, né? E agora, com a moça falando aí, que eu descobri esse negócio dessa aula web, não sei como é que fala. E eu tentei entrar, então o meu ele está totalmente atualizado porque eu abaixei na segunda-feira o programa. Mas que aula web é essa? É o tal do curso que eles estão dando do CEDERJ? Não, é essa que está aqui, aula na web, da alfabetização mesmo. Até que uma moça acabou de falar com o senhor, eu vim aqui tentar achar aonde que tá, né? O professor, lá na plataforma, aonde fica fórum, tutoria e tudo mais, tem uma coisa lá chamada aula web. Realmente aula não tá abrindo. Ela não tá abrindo. E tipo assim, o meu Adobe, ele tá totalmente atualizado, porque eu não tinha e eu baixei na segunda-feira. Mas esse aula web é um arquivo PDF? Eu não sei o que é. Ele tá na própria... disciplina, alfabetização, aí tá ali no materiais,
Embaixo do caderno de prática. Deixa eu ver aqui embaixo. Isso é algo que a gente precisa ver, professor? Não, quem é que pediu para vocês abrirem isso? Aulas, não sei, mas está aulas na web. Não, minha filha. Estou dizendo que esse tem mais de 20 anos. Não pensa nesse negócio, vai ficar doido se você pegar esse negócio. Não, mas eu entrei pelo Zoom, não foi pela essa aula web, não. Eu estou pelo Zoom. E no nosso, na videotutoria, olha só, quando vocês tiverem que acessar a videotutoria, não é nas aulas web, não. É na videotutoria. Está escrito assim, videotutoria. É uma janelinha do lado direito e assim, tutoria. Aí tem a sala de tutoria e tem a videotutoria. Quando vocês clicarem em videotutoria, aparecem todas as nossas aulas agendadas da disciplina. Ah, tá. Eu pensei que era alguma aula. Isso, agora é que eu entendi. Teria algum vídeo gravado lá, entendeu? Não. Quando tiver algum vídeo gravado... Algum material, assim. Eu boto lá. Eu também pensei isso. Pensei que seria um material que a gente tinha que estudar. Por isso que eu estou entrando no assunto de novo. Não. Pensei que fosse uma aula que eu teria que olhar. Não, aquele é tão doido que nem o Adobe quer abrir. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu mandei aqui do lado, mas eu acho que o senhor não conseguiu ver. Você falou uma determinada hora que uma criança leva 4 anos mais ou menos para se alfabetizar. Eu queria saber, eu não sou da área, eu estou entrando agora na área da educação. Gosto muito, mas estou entrando só agora. Eu queria saber com que idade que se começa a alfabetizar uma criança. Porque existe muito dilema sobre isso, né? Eu vou socializar a tua pergunta para o pessoal da outra plataforma, que ela não viu. Ela me perguntou o seguinte, que eu falei que algumas crianças demoram tempos diferentes, né, até 4 anos para se alfabetizar. Ela queria saber quando, afinal de contas, que se deve alfabetizar uma criança. Quando começar? Quando ela nascer. Assim que ela nascer, a gente já começa a alfabetizar, mas não dá papel para ela, não. A gente começa a alfabetizar as crianças quando a gente começa a introduzir essa criança em certas práticas de cultura em que a escrita figura. E ela lá pequenininha, ela já começa a perceber que tem aquele negócio ali, entendeu? E ela vai começando a derivar o desejo de construir aquela escrita para participar daquela brincadeira social, entendeu? Então a gente começa a alfabetizar pequenininho, tá? Antes dos 6 anos, não é providencial alfabetizar as crianças, porque é óbvio, a escrita alfabética é um fenômeno visual, né? Você tem que você lê com os olhos, portanto, e o sistema visual do ser humano, ele só começa a se fechar, de fato, a se desenvolver completamente a partir dos 6 anos de idade. O que significa que se você leva uma criança a se alfabetizar muito antes dos 6 anos de idade, ela tem grande propensão a encontrar sérios riscos de ortografia o resto da vida. Porque como o sistema visual dela ainda não está preparado, ela acaba apropriando a imagem da palavra de forma errada. Ou parcial, ou errado. Então, não é o ideal começar a dar escrita para a criança naquele momento, porque senão significa que a gente já não começou a alfabetizá-la, entendeu? Então, é isso que a gente já vê nessa disciplina. A alfabetização não é um processo que se inicia na hora de alfabetizar. Ele se inicia muito tempo antes. E é justamente por esse muito tempo antes que acontecem as diferenças de tempo de aprendizagem. Porque se eu tenho uma criança que começou a ter para viver brincadeiras de escrita desde que nasceu, quando ela chega na escola, ela já sabe que porcaria é aquela, ela sabe onde é que aquele negócio funciona e onde na vida dela aquilo vai funcionar no futuro. Ela está prontinha, pode me dar que eu estou prontinho para pegar. Aí você pega uma outra criança e nunca ouviu falar de escrita, vive num espaço em que a cultura escrita é absolutamente antagônica à sua própria cultura, essa criança vai demorar mais tempo. Não que ela seja burra, não. É porque você demora mais tempo tentando convencê-la de que ela pode se alfabetizar e ela não vai se tornar um pária no espaço social dela. Então, é por isso que essas diferenças acontecem entre as pessoas, porque as pessoas são diferentes, entendeu? Porque a escrita não é um fenômeno biológico, nem todo mundo é obrigado a querer escrever. Entendeu? Lamentavelmente, todo mundo que vai para a escola é obrigado a escrever. Por enquanto, daqui a 30 anos eu não sei, mas por enquanto sim. Então, essa é a questão. Respondi a tua pergunta? Professor,
Respondeu sim. Falou. Mas calma que a gente vai falar disso mais. Fala aí, quem perguntou? Sou eu. Eu quero saber se a alfabetização ela precisa ser necessariamente escrita ou pode ser auditiva, ensinar através de áudio, falando. Como assim? Não entendi. Se você pode usar estratégias de alfabetização só auditiva? Não, porque a prática... Bom, você pode usar uma estratégia com certas crianças de estimulação auditiva, mas isso não vai resultar na escrita, porque a gente vai ver o que vai ver aqui na nossa disciplina, que a escrita alfabética não mantém equivalência gramatical com a fala. Entendeu? Então, é uma outra forma de experiência auditiva que chega lá. Agora, não se esqueça que a escrita alfabética é uma língua teoricamente muda, né? Porque ela é uma língua gráfica. Então, seria uma experiência preponderantemente visual. Tá? Então, você pode usar uma estratégia, a gente vai ver qual é o sentido da experiência auditiva na alfabetização, que é um exercício até de descoberta do que a gente vai chamar de consciência fonológica mais adiante. Tá? Mas não necessariamente a partir disso sozinho, não. Porque, assim, eu tenho uma filha de 2 anos, então, assim, eu gosto de promover a ela experiências para que ela possa aprender, não rapidamente, mas que ela possa aprender, né, no caso. Ela sabe contar de 1 até 10, se ela vê a letra A, ela sabe qual é a letra A. Então, assim, Não, mas olha, a sua filha tem 2 anos, ela mal está aprendendo a falar. Entendeu? Eu acho que se você quer efetivamente ter uma experiência que não é testada, mas que pode funcionar, é você mostrar, criar a relação das coisas que a sua filha está descobrindo agora com a escrita. Você sai etiquetando a casa inteira com o nome das coisas escritas, porque a criança automaticamente, quando tomar consciência desse mundo, ela vai automaticamente perceber que as coisas têm um nome oral e um nome escrito. Tá? Mas antecipar essas coisas do número assim não adianta, porque ela não tem o conceito de número ainda, é muito precoce. Tá? Deixa ela quietinha lá. Entendi. Tá? Agora, briga com ela. Na brincadeira com ela, inclui a escrita, entendeu? Lê para ela, você conta história, entendeu? Você faz uma série de coisas em que ela perceba que a escrita figure. Então ela está lá. Ela vai descobrir assim, nossa, eu quero brincar disso também. E é isso que vai derivar nela o desejo de vir escrever no futuro. Tá bom? Bom, são 10h30, eu tenho que parar agora, porque senão a RPM me bate, que eu estou usando o sistema deles ali. Professor. Fala, meu amor. Outra atividade legal também que ela poderia estar fazendo é dar livro na mão da filha dela e pedir para a filha dela contar historinha. Vai estimular ela no futuro que ela ia ler. Não, mas ela tem 2 anos, ela mal acabou a Não, mas o inventar, professora, o inventar, o brincar, o fazer de conta. Ela tem 2 anos, ela mal começou a falar ainda. Calma, tenha paciência. Ela está na fase de colocar o cubinhos um em cima do outro, entendeu? Ela não está na fase de contar a história ainda, não. Esse povo não tem filho é um problema. Professor, só para tirar uma dúvida, vai ser toda semana essa web aula? Não, é uma vez por mês que está lá no calendário. Não, alguns meses tem 2 vezes. Vai ter que ver lá qual é o calendário. O nosso próximo encontro é no dia 25 de março. Daqui a um mês, né, mais ou menos. Hoje é dia 24, então daqui a um mês a gente tem o próximo encontro. Que é para falar da EAD já. No chat deu a entender que seria toda quinta-feira. Não. Toda quarta-feira tem o pessoal de Angra que já está agendado à tarde. O nosso, quando houver, tem às quintas-feiras é o horário. Entendeu? Ok, muito obrigada. Bom, gente, prazer enorme, um grande beijo. Vamos continuar se falando. Um beijo, tchau, tchau. Professor, peraí. Boa noite, desculpa. É que eu só consegui entrar agora. E tem um monte de gente que não conseguiu entrar e tá todo mundo perdido, sabe? Vai ser sempre nesse esquema de, no máximo, 100 participantes? Ou como é que vai ser? Eu não sei o que aconteceu com o CEDERJ. A gente tem uma turma de 600, não pode ter 100 participantes. Essas 2 plataformas que eu estou utilizando, elas têm limitação de número, porque elas não são feitas para uma turma tão grande, são para turmas menores, né, que são meus alunos presenciais. Então, a gente vai ter que insistir em ter aula no CEDERJ, lá na videotutoria. A gente veio para cá porque deu aquele problema, ela começou a travar, não só porque havia 100 alunos, mas porque eu acho que ela estava congestionada com outras turmas abertas, então a gente vem para cá. Então a gente vai ficar todo lá. Agora, se der problema, a gente tem que entrar com esquemas alternativos, aí eu coloco os links lá para a gente vir para cá, tá bom? Ok, muito obrigada. Tá, de qualquer maneira, quem chegou depois, eu estou gravando essa reunião toda agora e vou disponibilizar a partir de amanhã o link para vocês lá.
Tá bom? Ah, muito obrigada mesmo. Tá bom? Então tá. Um beijo enorme. Tô desligando.